Capítulo 866 Pedra Branca. Uma enorme nuvem de neve e detritos de pedra subiu ao ar. Batendo no chão com um grito abafado, Sun-Yi rolou e tentou manter a forma de seu Odachi. Felizmente, seu treinamento não foi em vão. Mesmo depois de ter sido assustado com a queda do tirano na terra e sacudido pela súbita colisão com a encosta da montanha, ele não permitiu que a espada das sombras se desfizesse. Arg! Droga! Um pouco desorientado, Sun-Yi sentou-se e olhou em volta, esperando ver insetos monstruosos correndo para acabar com ele. Para seu alívio, os soldados da colmeia de pedra estavam em uma posição semelhante à dele, apesar de possuírem 6 pernas e um centro de gravidade muito mais baixo do solo em relação à sua altura. Todos estavam esparramados nas pedras frias, tentando se levantar. Na verdade, havia surpreendentemente poucos deles ao seu redor. Aqueles que estavam vivos, pelo menos. Cadáveres esmagados cobriam esse trecho específico da encosta, achatados de maneira tão completa que era difícil reconhecer a forma das abominações vestidas de quitina. Sun-Yi se esforçou para recuperar o juízo e franziu a testa. Apóstrofo. Eu fiz isso. O dano parecia exagerado, demais para ser causado por Sun-Yi ou seus tentáculos sombrios. Ele também não conseguia ver muito longe, porque uma parede de pedra branca estava bloqueando sua visão. Apóstrofo de onde? De onde veio esse penhasco? Se ele se lembrasse corretamente, não havia pedras grandes ou afloramentos altos perto de onde ele havia lutado. Ele rolou tão longe na encosta. Enquanto Sun-Yi tentava entender por que uma parede de rocha apareceu de repente na frente dele, um fluxo de líquido preto escuro fluiu por sua superfície branca e lisa. Então, a parede de pedra se moveu levemente. Seus olhos se arregalaram. Oh! Merda! Crenando o pescoço, Sun-Yi conseguiu dar uma olhada melhor no que ele supunha ser um penhasco de pedra. Claro que não era. Em vez disso, foi a carapaça do tirano corrompido que foi lançada na montanha pelo ataque cruel de Skitid. A criatura parecia agredida, com seu quitino branco leitoso rachado em vários lugares e vazando sangue preto viscoso. Mas muito vivo. De fato, ao mesmo tempo em que Sun-Yi olhou para ele, o olho roxo sem expressão do besouro de Jade mudou e espiou diretamente para ele. Suas mandíbulas aterrorizantes se movem um pouco. Oh droga! Sun-Yi pulou para trás ao mesmo tempo em que uma das pernas de Tirante caiu, quebrando a encosta da montanha e enviando outro tremor correndo por ela. Ele só foi salvo por sua rápida reação e um pouco de sorte. A sombra Odachias sobeou pelo ar e atingiu o quitim branco, apenas para ricochetear sem causar nenhum dano. O besouro de Jade olhou para ele com seus insondáveis olhos negros e se moveu, subindo, lentamente. Ele abriu sua boca, onde uma nuvem de cinzas negras já estava girando, pronta para ser cuspida. Sun-Yi sabia que se aquela cinza o envolvesse, algo muito ruim iria acontecer. Por uma fração de segundo, ele ficou paralisado pelo medo. Então, o peso familiar da visão cruel acalmou Sun-Yi. A lança sombria finalmente terminou de se manifestar na realidade, e ele a pegou instintivamente. Soltando o punho da sombra Odachi com uma mão. DN. Que diferença isso faz? Sun-Yi olhou horrorizado para o dominador tirante, e então fez a única coisa que ele conseguia pensar em infundir algumas de suas últimas gotas de essência na visão cruel para imbuí-la com uma propriedade elementar. Ele jogou a lança novamente, apenas um momento depois de se reunir com ele. Ele tinha presença de espírito suficiente para pensar em que tipo de dano elementar escolher. Nem a chama divina nem os danos da alma fariam muito nessa situação, então. Ah, isso pode funcionar. Eu acho que... A lança sombria desapareceu na nuvem das trevas, causando na boca da criatura sem deixar vestígios. Um momento depois, o tirano subitamente estremeceu e soltou um grito estridente e ensurdecedor. Seus movimentos diminuíram por um segundo ou dois. Foi tempo mais do que suficiente para dar a Sun-Yi a chance de fugir. Virando-se, ele subiu a ladeira com a velocidade que pôde reunir. A nuvem de cinzas disparou para persegui-lo, mas rapidamente se dissipou devido ao fato de que o besouro do Jade estava distraído por uma dor torturante. O elemento que Sun-Yi havia escolhido não era o mais destrutivo, mas era insidioso, persistente e extremamente doloroso. Esse elemento era a corrosão. Para ser mais preciso, era um tipo especial de corrosão perversa que o Dark Mirror, havia memorizado depois que Sun-Yi inalou um pulmão do miasma venenoso de Ormvini na Ilha dos Naufrágios. O Bloodwave havia superado sem nenhum problema,
Então ele não esperava causar muitos danos ao tirano. No entanto, doeu como um inferno lidar com isso. Então Sun Ne esperava que a monstruosidade condenada fosse distraída por alguns segundos, dando-lhe a chance de recuar. Apóstrofo isso mesmo. Recue com dignidade. Não fuja em pânico como ele rapidamente se retirou. Sun Ne sentiu um arrepio frio escorrendo pela espinha. O besouro de Jade teve que estar preparando outro ataque. Naquele momento, uma sombra caiu do céu. Saint Tiris, em sua forma humana e com um sabre que parecia suficientemente nítido para cortar o tecido do próprio mundo, passou pelo ar e colidiu com o tirano corrupto em algum lugar atrás às costas dele. Sun Ne, enquanto isso, finalmente viu o campo de batalha através da nuvem de neve que havia sido lançada pela queda do besouro de Jade. Os irregulares estavam subindo, lentamente, assim como os soldados da colmeia de pedra. Apenas uma figura parecia ter resistido ao terremoto e usado o choque para sua vantagem. Alguma distância. Mestre Jet pousou no corpo oscilante da última abominação corrompida e empurrou sua glaive profundamente em sua carne. Um sorriso cruel apareceu em seu rosto quando a criatura estremeceu e caiu. A formação de batalha dos guerreiros despertados foi interrompida, mas Soul Reaper finalmente terminou sua terrível tarefa. Apesar de quanto ela devia ter se esforçado para matar uma série de bestas e monstros corrompidos, além de alguns demônios, ela parecia ainda estar cheia de essência. A Master Jet poderá ingressar na linha principal da First Regular Company em breve. A força de flanqueamento que Sun Ne estava escondendo, entretanto, parecia quase destruída por seus próprios esforços e pela queda devastadora do tirano. O pouco que restava estava sendo despedaçado pelo confronto furioso do besouro de Jade e da maré do céu. No primeiro. Em suma, a situação não era muito terrível. As escamas definitivamente inclinavam-se a favor dos humanos agora. Eles apenas tiveram que capitalizar nessa vantagem. Correndo, terrivelmente baixo em essência, espancado e exausto, Sun Ne soltou um gemido silencioso. Droga! Condenação! Este é apenas o segundo dia. Capítulo 867, Dente Prego. A maré da batalha havia mudado. O confronto aterrorizante entre o tirano da colmeia de pedra e a maré do céu do clã Pena Branca continuou, mas agora o besouro Jade assustadoramente bonito estava claramente perdendo, no próprio campo de batalha. A força das abominações que tentavam atacar os irregulares pela retaguarda havia sido dizimada sob a cobertura de trevas não naturais. Os tenentes corrompidos que lideravam o ataque principal haviam sido tratados por Soul Reaper, embora soldados humanos estivessem sentindo indícios de desespero apenas alguns minutos atrás. Agora, uma nova força encheu seus corpos. Luta. Nós podemos fazer isso. Esmague os insetos. Os irregulares sabiam que os momentos em que a esperança finalmente brilhava à distância eram frequentemente os mais perigosos, de modo que não se permitiam relaxar e lutar com determinação feroz. Então, algo estranho aconteceu. O véu da escuridão que envolvia a parte inferior da encosta subitamente fluiu para frente e afogou uma grande faixa de criaturas de pesadelos atacando sua linha defensiva do flanco. Imediatamente, gritos frenéticos das abominações ressoaram, apenas para parar abruptamente no barulho estridente da divisão da quitina. Ao mesmo tempo, o Soul Reaper Jet rompeu as fileiras da colmeia e se juntou à crescente formação de batalha. De repente tranquilizados, os humanos lutaram com ferocidade dobrada. O efeito foi ainda mais pronunciado para os membros de uma das coortes, que podiam realmente ver através da escuridão antinatural graças ao aspecto único de Kim. Luster, que havia perdido a conta do número de insetos repulsivos que ele havia matado ou ferido com sua alabarda, lançou um rápido olhar para o flanco da linha defensiva e quase tropeçou. O que? Lá fora, na escuridão, o capitão estava dançando entre as abominações, matando uma após a outra com grives graciosas de uma lâmina longa e sombria. Sua espadachim era elegante e requintada. No entanto, o que surpreendeu o jovem não era a habilidade de batalha de seu comandante, mas a armadura que o capitão Sunles usava, bem como a forma e a cor de seu odashi. Apóstrofo essa armadura e a espada de Monorel. Os olhos de Luster se arregalaram. Não me diga. De repente, muitas coisas faziam sentido. Influenciado pelo encantamento, que se espalhou para aqueles que testemunharam brigas ensolaradas, um fogo intenso acendeu no coração de Luster. Seus olhos brilhavam e ele se jogou na batalha com ardente determinação. Mais. Eu preciso matar mais.
Depois de aprender a verdadeira identidade de seu capitão, Luster ficou extremamente inspirado. Ele havia desistido de seu objetivo não muito tempo depois do início do confronto com a colmeia de pedra, mas agora não parecia mais impossível. Devo derrotar esses insetos abomináveis. Se eu matar o suficiente, eu posso receber um abraço do mestre Enter. Mal posso esperar. Da mesma forma, embora, é claro, de uma maneira diferente, os outros membros da coorte também tenham experimentado o efeito reforçador do desejo de morrer. Todos eles lutaram como demônios, ganhando uma reputação assustadora entre os irregulares. E o homem que tornou tudo possível, no momento, estava amaldiçoando seu destino. Droga. Merda. Amaldiçoe tudo. Cercado por um enxame de criaturas de pesadelos, Sun-Yi lutou enquanto se sentia extremamente magoado. As coisas não estavam indo muito bem para ele. Ele estava extremamente cansado, machucado e espancado, e o pior de tudo, sua essência estava secando. Manter a espada das sombras tangível estava comendo o pouco que restava com uma velocidade assustadora, mas o pior criminoso era o Lanterna das Sombras. Uma memória divina era tão glutônica quanto se poderia pensar. Além disso, havia o desejo moribundo e o manto do submundo. Logo, ele seria completamente gasto. Infelizmente, ele não podia descartar o véu das sombras, pois isso revelaria sua identidade como mongrel para muitos estranhos. Os membros de sua própria coorte já haviam visto o suficiente, provavelmente, mas ele confiava neles para manter seu segredo. Devido ao fato de Sun-Yi os manter vivos durante várias batalhas terríveis, os laços de lealdade já estavam se formando entre os 6 soldados e seu capitão. Ele teve que descartar algo, no entanto. A primeira coisa a fazer foi o desejo de morrer. Embora tenha trazido benefício para seus soldados e, em menor grau, para todos os irregulares, ele simplesmente não podia permitir o gasto essencial que tanto o Death Wish, quanto o Underworld Armament, exigiam. A próxima memória a seguir foi o manto do submundo. Sun-Yi estava relutante com mais do que um pouco de medo de continuar sua luta sem uma armadura, mas havia pouco que ele pudesse fazer. Sem essência suficiente para alimentar a Livingstone, muitas rachaduras apareceram na superfície pontual do mantle. Não apenas perdeu parte de sua qualidade protetora, mas havia o risco de que a armadura antiga recebesse muitos danos e sucumbisse completamente. Também estava ficando pesado sem os efeitos do encantamento, pena da verdade, Ele só teve que lutar com cuidado e se concentrar em evitar os ataques inimigos a partir de agora. Mesmo se ele cometesse um erro ou dois, algumas feridas não o matariam. Felizmente, não havia tantos inimigos ao seu redor quanto no início da batalha. Depois que as evidências mais condenatórias se foram, Sun-Yi não tinha motivos para manter o Lanterna das Sombras ativo, então ele também o descartou. Sem encantamentos para manter a energia e a pequena quantidade de essência que ele recebeu ao descartar essas memórias, ele poderia manter o formato de sua espada por mais um pouco. Sun-Yi matou mais alguns inimigos, mal evitou uma corrente de ácido que um dos insetos monstruosos cuspiu e retaliou, cortando cuidadosamente seu corpo ao meio. Quando isso vai acabar? Droga! Alguns segundos depois, seu Odachi ficou nebuloso e depois se dissipou em uma sombra. Sun-Yi estava no limite dele. Por favor, deuses, deixe parar. Deixe parar. Deixe parar. Arg, condenação, isso é uma porcaria. Que diabos? Que tipo de situação maldita é essa? Sem nada melhor para fazer, ele pegou uma lâmina de quitina cortada de uma das abominações e usou como uma espada improvisada. Naquele momento, o véu das sombras criado pela Lanterna das Sombras finalmente se dissipou. Os irregulares viram uma imagem deslumbrante. Sem armadura e apenas vestido com uma roupa preta rasgada, o Capitão Sun-Yi martelou um membro cortado de um inimigo na carapaça de uma abominação caída. O queixo branco se partiu e a criatura soltou um grito doloroso. Com fúria, indescritível e ressentimento queimando em seus olhos, o jovem mestre mostrou os dentes e socou a besta com o punho nu, esmagando a cabeça. Os soldados veteranos estremeceram. Tanta ira justa. Mestre Sun-Yi deve realmente odiar Nightmare criaturas, não é? Sun-Yi, enquanto isso, chutou a besta caída e soltou um fôlego trêmulo. Ufa! Isso foi perto. Como eu sobrevivi ao último ataque? Naquele momento, algo imperceptível mudou no campo de batalha. A colmeia de pedra, que havia sido unificada e desonestamente inteligente antes,
De repente parecia perder grande parte de sua coordenação. Ao mesmo tempo, o feitiço subitamente sussurrou no ouvido de Sun-Yi: "Você matou um tirano corrompido, remanescente da Rainha do Jade. Vírgula, sua sombra fica mais forte. Vírgula, você recebeu uma memória." Ele piscou. Apóstrofo. O que? O que tinha acabado de acontecer? Parecia que a corrosão persistente, que a visão cruel havia aprendido a refletir graças ao miasma do Morvine, acabou por ser mais poderoso do que Sun-Yi pensava. Muito mais provável do que isso, porém, foi que acabou com a poderosa abominação depois de ter sido levada ao limite da morte por Skitid, mas antes que ela pudesse dar o golpe mortal. Quais foram as chances disso? 1 em 1 milhão? De pé acima da besta caída morta. Sun-Yi sorriu. Acho que tenho sorte hoje. Capítulo 868. Reputação. Após a morte do tirano, a batalha não durou muito. A colmeia de pedra já havia perdido muitos soldados, assim como seus campeões mais poderosos. Sem a ciência orientadora de seu governante, as criaturas menores pareciam não ter a maior parte de sua inteligência e coordenação. Sentindo essa fraqueza, os irregulares exaustos avançaram e os massacraram sem um indício de hesitação. Com o Soul Reaper furioso na frente da formação, o número de insetos monstruosos diminuiu rapidamente. Então, Saint Tiris se juntou à batalha e mais ou menos acabou com as abominações restantes sozinho. Skitid parecia ter recebido várias feridas em sua luta com o remanescente da Rainha Jade, mas agora atrasou muito. Movendo-se entre os insetos gigantes como o vento, quase rápido demais para ser visto a olho nu, ela descartou todas as criaturas de pesadelos restantes em apenas alguns segundos. O sabre dela cortam suas carapaças brancas inexpugnáveis como se fossem feitas de água. Assim, de repente, o silêncio se estabeleceu sobre o cume da montanha. Os soldados se entreolharam confusos, lutando para acreditar que aquela sangrenta batalha terminou tão abruptamente. Então, quando o doce entendimento surgiu sobre eles, os irregulares se abaixaram no chão com suspiros aliviados, drenados de toda a força. Todo mundo estava exausto demais para se mover e precisava de alguns minutos para descansar e coletar seus pensamentos. Sorrisos cansados apareceram em seus rostos. Sun-Yi encontrou um pedaço de rocha que não estava coberto por uma linfa azul fétida e também o jogou. Ele foi totalmente gasto. Quando a emoção da batalha diminuiu, seus pensamentos ficaram lentos e preguiçosos. Ah, eu estou machucado por toda parte. Ele sentiu uma satisfação agradável. Eles não apenas venceram uma luta difícil, mas também receberam uma boa parte dos fragmentos das sombras. Melhor ainda, havia uma memória transcendente do quinto nível que ele ainda não deu uma olhada. Por um momento, ele quis convocar as runas imediatamente, mas depois desistiu dessa ideia. Ele estava cansado demais para pensar corretamente agora. A memória poderia esperar até que a coorte voltasse a bordo do Rhino com segurança. Por enquanto, Sun-Yi estava contente em apenas sentar no chão e descansar. Como ele fez, sua sombra naturalmente deu uma olhada ao redor. O cume da montanha havia sido transformado. A neve derreteu ou se transformou em lodo azul. A encosta em si estava cheia de centenas de criaturas de pesadelo mortas e rachaduras profundas. O portão ainda pulsava de escuridão no auge, mas um lado do cisma profundo que enchia havia desmoronado e desmoronado. Mais abaixo, a enorme carcaça do Jade Beetle estava sobre as pedras frias. Parecia que a etapa final de sua batalha com Saint Tiris os havia tirado do campo de batalha. Como resultado, estava agora bem longe do trecho da encosta onde Sun-Yi havia lutado com a força de flanqueamento da colmeia. Somente cadáveres de criaturas despertadas e caídas permaneceram. Alguns foram separados, outros foram despedaçados pelos tentáculos das sombras e muitos foram totalmente esmagados pela queda de seu governante. Obviamente, os irregulares não sabiam disso, uma vez que essa área estava coberta pelo véu das trevas convocado pelo Lanterna das Sombras. Para eles, tudo parecia o que Sun-Yi estava fazendo. Os sussurros entraram em seus ouvidos. Deuses! Olhem para lá. Foi aí que o mestre Sun lhes lutou. Tantos insetos mortos. Espere, que diabos? Por que esses cadáveres são tão mutilados? É como se eles fossem colocados através de um moedor de carne. Quero dizer, nem parece que eles foram cortados por uma lâmina. É mais como se ele os rasgasse e os esmagasse com as próprias mãos. Ele fez. Você não viu no final?
Sua arma e armadura devem ter sido destruídas na luta. Então ele apenas arrancou uma perna de uma abominação caída e depois espancou o bastardo até a morte com ela. E depois? Eu juro pelos deuses. Eu mesmo vi. Ele ficou lá e sorriu, como se alguém lhe desse o melhor presente do mundo. Eu acho que ele realmente odeia Nightmare Creatures. Sua expressão antes disso. Tanta raiva, tanto ressentimento. Parecia pessoal. Talvez haja uma história trágica lá. Não é de admirar que Soul Reaper tenha se dado ao trabalho de recrutá-lo pessoalmente. Que tipo de diabo é esse garoto? Sun-Yi piscou. Ele realmente sorriu? Oh, esse deve ter sido o momento em que ele recebeu a memória transcendente. Ele realmente perdeu a compostura e sorriu como um idiota por alguns momentos lá. De qualquer forma, nenhum desses soldados parecia tê-lo conectado a Mongrel. Eles apenas pensaram que ele era algum tipo de monstro com rancor pessoal contra o Nightmare Creatures. Sua própria coorte. Enquanto isso, Sun-Yi virou-se um pouco e avistou Luster, que estava olhando para ele com uma expressão intensa. Os olhos do jovem pareciam extremamente amargos, por algum motivo. O que há com esse palhaço? Naquele momento, alguém se aproximou e sentou-se perto dele. Sun-Yi se virou e viu Ointer, que o encarou com uma expressão indiferente. Uá! Antes que ele pudesse terminar o pensamento, ela de repente sorriu e puxou para um abraço muito apertado. Apóstrofo, você foi ótimo, diabinho. Sejamos amigos. Logo, os irregulares recuperaram o fôlego e começaram a se mover. Saint Tiris partiu depois de se aproximar de Sun-Yi para agradecê-lo por sua contribuição em matar o tirano, sua voz cordial e severa, como sempre. Desta vez, no entanto, quase soou parcial. Desde que a ameaça da colmeia de pedra foi eliminada, foi enviado um sinal ao primeiro exército de que o caminho estava claro. Pouco tempo depois, uma longa coluna de veículos apareceu na estrada que se estendia muito abaixo, do outro lado da montanha. Uma das divisões estava avançando às pressas para seu próximo destino. Os próprios irregulares estavam ocupados coletando fragmentos de alma das abominações das manchas. Uma dúzia de carregadores pesados chegou para arrastar a carcaça do remanescente da Rainha Jade para longe. Mesmo na morte, um tirano corrompido era extremamente valioso. Sua carapaça impenetrável e outras peças tinham muitos usos para aplicações avançadas de tecnologia ortográfica. Sun-Yi não ficaria surpreso se alguns dos besouros de Jade acabassem sendo usados para reforçar as defesas de uma das capitais de cerco, provavelmente o próprio Falcon Scott. Depois de algum tempo, o mestre Jet partiu para o acampamento base onde os A.P.C.S estavam estacionados para entrar em contato com o comando do exército. Como não havia nada para Sun-Yi fazer no cume da montanha, ele a seguiu e subiu no rinoceronte para descansar. Lá, sentado em sua cama confortável, Sun-Yi finalmente convocou as runas. Uma memória transcendente. Ah, vamos ver. Logo, seus olhos brilharam. Capítulo 869, Pecado de Solace. As runas brilhavam no ar. Memória, pecado de solo, vírgula. Classificação da memória, transcendente. Nível de memória, V. Tipo de memória, arma. Olhando para o tecido etéreo de símbolos, Sun-Yi sentiu um arrepio frio escorrendo pela espinha. Uma arma. O pecado de Solace, vírgula, foi a terceira memória transcendente que ele recebeu. No entanto, era de um nível mais alto do que a cadeia desmorizante e o desejo de morte juntos. Mais do que isso, era uma arma. Algo que poderia expressar seu poder, muito mais diretamente do que uma armadura ou um charme. Algo que ele precisava desesperadamente aqui na fria extensão da Antártica. Uma arma concedida pelo assassinato de um tirano corrompido. Tinha que ser verdadeiramente poderosa. Prendendo a respiração, ele continuou a estudar as runas. Descrição da memória. Esta lâmina é um sussurro de Ariel, o demônio do pão, que transformou um belo monstro em uma rainha e deu a ela um dom sinistro de conhecimento proibido. Sun-Yi inclinou a cabeça, subitamente animado. O demônio do pavor. Outro demônio. Existem 5 deles que conheço agora. Demônio do destino, demônio da esperança, demônio da escolha, demônio do pavor. Espere, quem foi o quinto? Ele esticou a memória por um tempo e depois coçou a parte de trás da cabeça. Oh, certo. O demônio do Oblivion. Como eu esqueci. Sun-Yi ponderou sobre o fato de que o demônio do Oblivion era tão esquecível por um tempo. Então, ele balançou a cabeça levemente. De qualquer forma, se essa memória estava conectada a um demon,
Ela tinha que ser imensamente poderosa. Seu coração começou a bater mais rápido. Encantamentos de memória, Sinister Whisper, Perfect Jade, Omenov, Dread, Ideostro, amaldiçoado, Sun-Ni piscou. Espere o quê? Amaldiçoado? O que isso significava, amaldiçoado? Um pouco perturbado, ele decidiu ler a descrição do último encantamento primeiro. Logo, uma expressão feia apareceu em seu rosto. Amaldiçoado, descrição do encantamento. Esta lâmina lentamente deixa seu manejador louco. Que diabos? Sua nova arma transcendente, brilhante. Veio com efeitos colaterais? Que tipo de porcaria é essa? Desde quando as memórias têm falhas? Louco? Quer me deixar louco? Vamos ver quem enlouquece primeiro, caramba. Olhando para as runas com ressentimento, Sun-Ni decidiu estudar o outro encantamento antes de chegar a conclusões. Sinister Whisper, encantamento descrição. Esta lâmina pode causar danos físicos e mentais, aqueles que corta, destruindo não apenas seus corpos, mas também suas mentes. O dano mental persiste como uma maldição, mesmo após um único corte. Ele grunhiu. Que insidioso. Ataques mentais eram quase tão raros quanto ataques de almas e igualmente difíceis de defender. Havia algo de aterrorizante neles também, especialmente naqueles seres que eram muito difíceis de matar ou quase imortais. Afinal, qual era o sentido de viver se a sanidade se foi? Uma lâmina como essa. Realmente, teria sido uma desgraça de alguém como os eternos senhores da cadeia do Reino da Esperança. Se ao menos a maldita memória não causasse o mesmo dano mental ao portador. Sun-Ni fez uma careta e continuou a ler as runas. Perfect Jade, encantamento descrição. Esta lâmina é esculpida em um pedaço de jade sublime e, como tal, é afiada e durável além da lógica e da razão. Para frente, Omen of Dread, encantamento descrição. Um remanescente fraco da presença de Ariel permanece nesta lâmina, atingindo terror no coração de todos os seres. Ensolarado franzido. Outro encantamento de ataque mental, mas este é passivo e afeta uma área. Nada mal. Deve fazer maravilhas quando o pesadelo estiver por perto também. Finalmente, o último fez franzir a testa. Verdade hedionda, encantamento descrição. Quanto mais a sanidade do portador é destruída, mais poderosa essa lâmina se torna. Dá revelações de loucura àqueles que cedem à sua vontade. Sun-Ni suspirou. Danação. Então, basicamente, essa arma já formidável poderia crescer muitas vezes mais aterrorizante, mas apenas se a pessoa que a usava ficasse completamente louca. Convenientemente, o pecado do Solace também levou qualquer um que o empunhava à loucura, fornecendo uma solução fácil para desbloquear o potencial da verdade hedionda, O que devo fazer com essa coisa? E o que isso significa? Ceder à sua vontade. Essa espada amaldiçoada tem vontade própria. Enquanto Sun-Ni gostava de brincar que ele era um pouco louco, ele realmente não queria se virar em lunático delirante. Ele permaneceu por alguns minutos, depois respirou fundo e convocou sua nova memória. Logo, um belo Shuang Sojian apareceu em suas mãos. Era uma espada de 2 gumes reta e fina, com uma proteção estreita e uma lâmina graciosa que gradualmente se curvava a uma ponta afiada. Apesar de ter quase tanto tempo quanto Sun-Ni era alto, o pecado do solo surpreendentemente não pesava muito. Na verdade, era tão leve quanto uma pena. Seu punho foi esculpido em obsidiana preta, e a própria lâmina era branca, com belos padrões gravados nela. Apesar da descrição do encantamento, Perfect Jade, ele não parecia rígido como pedra. Em vez disso, era duro e flexível em proporção perfeita. Uma espada como essa era ágil e rápida, mas também capaz de lhe dar dano devastador. Apesar de sua beleza deslumbrante, no entanto, assim que Sun-Ni tocou o frio punho de obsidiana, foi como se alguém sussurrasse em seu ouvido. Ele estremeceu e se virou, apenas para descobrir que não havia nada atrás dele. O sussurro, no entanto, não desapareceu. Continuou a fluir de algum lugar fora de alcance, quieto demais para discernir qualquer palavra. Por enquanto. Sun-Ni sentiu que, se apenas se concentrasse o suficiente, seria capaz de entender o que a voz do farfalhar estava dizendo. E era importante. Muito importante. Entendê-lo. Havia um significado para eles que ele só tinha que saber. Teve que. Antes que Sun-Ni percebesse. Seu corpo estava coberto de suor frio.
Ele olhou para o pecado do solo com uma expressão complicada depois convocou a cadeia desagradável. Assim que a armadura sombria se envolveu em torno de seu corpo, o sussurro insidioso parecia ficar mais fraco. Sun-Yi estava apenas um pouco obcecado em ouvi-lo agora. Ah! Bom! O encantamento, Shain's Longin, da armadura transcendente lhe proporcionou uma alta proteção contra ataques mentais, e o atributo, amaldiçoado, da Bela Jean parecia ser exatamente isso. Um ataque mental estranho e sinistro voltado para o próprio portador da espada. O que significava que Saint, que estava completamente imune a ataques mentais, seria capaz de usar a espada de Jade sem nenhum problema. Sun-Yi estava suficientemente certo do que seria capaz de suportar os sussurros tentadores, se necessário. Era um preço pequeno a pagar por poder usar uma arma transcendente tão assustadora. Apóstrofo, se o empurrão chegar, também posso me dar ao luxo de perder um pouco de sanidade. Quero dizer, o que há de errado em ficar um pouco bravo? Estive lá, fiz isso. Capítulo 870, para fazer lista. Dispensando a bela espada, Sun-Yi deu um suspiro de alívio. Os sussurros insidiosos que atacavam sua mente desapareceram, deixando apenas uma sensação persistente de frio e desconforto para trás. A pressão da chamada já era suficiente para deixar uma pessoa louca. Acrescentar a maldição do pecado do solo a esse fardo não era para os fracos de coração. Bem, tanto faz. Vou deixar Saint usá-lo por enquanto. Ele ficou impressionado com a lâmina amaldiçoada. Suas propriedades fundamentais já eram temíveis o suficiente, considerando que a nitidez e durabilidade desta arma transcendente foram aprimoradas ainda mais pelo encantamento, Perfect Jade, Também sinergiza bem com o atributo, Dreadlore, do pesadelo e a capacidade, do manto do medo, O que o tornou tão atraente para Sun-Yi foi o dano mental que causou. Ataques mentais. Era uma coisa insidiosa, embora não sejam tão obviamente destrutivos quanto os tipos de danos elementares mais diretos e não tão universalmente mortais e difíceis de defender quanto os ataques da alma. Eles possuem uma qualidade assustadora. Quanto mais sem ciência um ser possuído, mais ele fica danificado por um ataque mental. O que significava era que, embora as criaturas de pesadelos menores, bestas e monstros, não fossem tão suscetíveis ao Sinister Whisper, os inimigos verdadeiramente perigosos, demônios, diabos, tiranos, terrores e humanos, sofreriam terrivelmente com isso. E como esses eram os inimigos que Sun-Yi mais desconfiava, o pecado do Solace era uma ferramenta perfeita para satisfazer suas necessidades. Eu só tenho que ter cuidado para não sofrer terrivelmente. Mas mesmo que ele fizesse, pelo menos ele estaria colhendo os benefícios da verdade hedionda, Sun-Yi sentiu que a espada amaldiçoada se tornaria verdadeiramente aterrorizante se seu portador conseguisse desbloquear aquele estranho encantamento. Com toda a sua força. Talvez o pecado do solo seja poderoso o suficiente para derrubar até as grandes criaturas de pesadelos. Ou humanos supremos. Com um suspiro melancólico, Sun-Yi decidiu verificar seu progresso em outras áreas, já que ele já tinha as runas convocadas. Fragmentos de sombra, 874.000, Nada mal. Depois de ficar preso em 744.000, por meio ano, ele ganhou mais de 100 fragmentos em apenas 2 dias. Se isso continuasse, Sun-Yi se tornaria um tirano em um futuro não tão distante. Claro, se ele continuasse lutando nessa intensidade, todos os dias, provavelmente também estaria morto até lá. Um pouco tranquilizado, ele mudou seu olhar para o manto do submundo. Foi vencidos, 4.555 6.000, A tarefa monumental de satisfazer a exigência do encantamento, príncipe do submundo, estava se aproximando de sua etapa final. Com quantas criaturas de pesadelos corriam desenfreadas na Antártica, Sun-Yi certamente seria capaz de concluí-lo, em breve. Agora que sua identidade como Mongrel era, provavelmente, conhecida pelos membros de sua coorte, não deveria haver problema em usar o manto com mais frequência. Ele ainda não sabia como a armadura de Onyx aumentaria após o limite ser atingido, mas esperava ver algo incrível. Então, Sun-Yi se concentrou em suas sombras, começando com Saint. Fragmentos de sombra, 101.200, Saint já estava a meio caminho de se tornar um santo. Ou um demônio transcendente, para ser mais preciso.
Ele não conseguia nem imaginar o quão poderosa ela seria depois que ele colecionasse memórias suficientes, ou ecos, para alimentar seu cavaleiro leal. Ainda assim, cerca de 100 memórias acendidas não era uma quantia pequena. Felizmente, ele também poderia usar memórias de classificações menores, embora o processo fosse muito mais lento nesse caso. Finalmente, ele leu as runas descrevendo Nightmare. Fragmentos de sombra, 14.600, Ele suspirou. Para ser sincero, Sun-Ni não tinha sido muito diligente em alimentar seu corcel. Por alguma razão, o cortesão negro exigiu muito mais fragmentos para acender do que Saint precisava. Talvez porque ele já fosse um terror, ou talvez porque Saint tivesse vindo de uma corrida criada por Nether, o príncipe do submundo. De qualquer forma, Sun-Ni sentiu que ajudá-la a se tornar transcendente era mais importante do que elevar o pesadelo a um terror acendido. Especialmente considerando que sua capacidade terrorista, maldição dos sonhos, ainda estava trancada. E falando sobre essa habilidade, pelo menos houve mais progresso nessa frente. Pesadelos necessários, 112.000, Seu corcel já havia subjugado mais de 100 pesadelos, tornando-se mais forte e se aproximando de desbloquear a maldição dos sonhos, Claro, essa tarefa ainda estava longe de terminar. Mas Sun-Ni tinha a sensação de que haveria muito progresso em breve. A Antártica estava no meio de um cataclismo que se tornara conhecido como a Cadeia dos Pesadelos. Afinal, era obrigado a criar muitos deles. Melhor ainda, até agora, o corcel preto estava limitado apenas a pesadelos subjugados dos mestres, simplesmente porque os humanos despertados não sonhavam. Criaturas de pesadelo despertadas, no entanto. O que significava que o pesadelo seria capaz de plantar sementes do medo em suas almas e depois visitar os sonhos daquelas abominações que sobreviveram ao encontro para colhê-las. Talvez eu deva soltá-lo com mais frequência. E foi isso, mais ou menos. Seus próprios fragmentos de sombra, audição e pesadelo, o encantamento, príncipe do submundo, e a maldição dos sonhos. Essas eram as coisas em que ele precisava se concentrar. Havia outras coisas, seu arsenal de memórias, o poder de seus coortes e o equipamento de seus membros. E ele, também teve que sobreviver, de alguma forma. Eu provavelmente vou. Sun-Ni fez muito progresso, mas ainda havia muito mais progresso a ser feito. Felizmente, a Antártica era apenas o lugar para fazê-lo. Tinha uma reserva inesgotável de criaturas de pesadelos de todos os tipos, com inúmeras novas chegando em breve. Enquanto alguém pudesse permanecer vivo, havia inúmeras oportunidades de crescimento. Mestre Jet estava certo. Essa campanha mudaria o equilíbrio de poder em toda a humanidade. Muitos novos campeões surgiriam, muitos guerreiros renomados se tornariam ainda mais fortes. Muitos morreriam. Pensando nisso, Sun-Ni de repente se sentiu sombrio. Agora, ele estava ainda mais convencido de que os grandes clãs não seriam capazes de ficar longe da cadeia de pesadelos por muito tempo. Ele só tinha que fazer o melhor antes de chegarem. Então,